Senhoras e senhores aqui presentes, nos encontramos aqui no velório da senhora Rosa Maria Torres Pérez, que está casada com Oscar Cardona Cabreira, que descansa em paz. E chegou o seu momento do seu reencontro com seu esposo em outra dimensão, chamada o paraíso, do qual temos ouvido através da Bíblia, o livro de Deus. A sexta dimensão é o paraíso, a dimensão dos espíritos que terminam seu tempo aqui na Terra, em corpos humanos, e então tem de passar a outra dimensão, para o qual, para os crentes em Cristo, há a sétima dimensão, o paraíso, onde eles permanecem felizes, jovens, e sem as necessidades que se tem nessa dimensão terrena. Estão descansando de seus trabalhos terrenos, mas algum dia voltarão a esta terra para receberem um corpo eterno, imortal e glorificado, jovem para toda a eternidade. Portanto, Rosa Maria se encontra lá no paraíso junto com seu esposo, Oscar Cardona Cabreira, olhando para cá e nos vendo aqui, nos despedindo do seu corpo, desta dimensão terrena. E ela voltará para obter um corpo glorificado, eterno e jovem, para toda a eternidade, na ressurreição dos mortos em Cristo. Portanto, para eles é motivo de alegria o seu reencontro lá, no paraíso, na dimensão dos crentes que partem ao paraíso. Para nós, pois é um momento de tristeza, porque quando um familiar nosso parte, causa tristeza, assim como quando veio à Terra, trouxe alegria ao nascer em nossas famílias. E para o nosso consolo, o apóstolo Paulo nos falou na carta aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 5 em diante, e também no capítulo 4, versículo 13 em diante, onde nos diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Estas são palavras de ânimo, de alento
para aqueles que temos de despedir nesta dimensão terrena dos nossos familiares. Alenta nossa alma, porque nos deixa saber que estão no paraíso de Deus e estão lá melhores do que estão aqui nesta terra. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E para que vejamos um pouco mais a respeito do que é e será dos crentes em Cristo, que partem desta dimensão terrena, vamos ler em 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 em diante, onde nos diz: eis aqui vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorrupção, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Esta é a promessa divina falada por meio do apóstolo São Paulo, e que será para os que estão no paraíso, que morreram fisicamente, a sua ressurreição e, portanto, seu regresso à terra, em corpos glorificados que Cristo lhes dará ao ressuscitá-los em corpos imortais, corpos semelhantes ao corpo que o nosso Salvador Jesus Cristo tem, o qual está tão jovem como quando subiu ao céu há 2000 anos atrás. Assim será o corpo que receberão os crentes em Cristo que morreram fisicamente quando ressuscitem. E assim também será o corpo que receberão os que estarão vivos no tempo da ressurreição, quando serão transformados, e juntamente com eles, depois, iremos à casa do nosso Pai Celestial para a ceia das bodas do Cordeiro. Cristo disse também em São João, no capítulo 14, no versículo 1 ao 3, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Portanto, a vida de cada crente em Cristo está garantida por toda a eternidade. E o propósito da vida nesta terra é para que ouçamos o Evangelho de Cristo, o recebamos como nosso Salvador, e Ele nos recebe em seu reino. E assim, Ele nos garante a vida eterna com Ele. Por isso, Ele disse, em São João, no capítulo 5, e versículo 24, na verdade, eu vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E também no capítulo 6 de São João, versículos 39 ao 40, ele disse, o próprio Jesus Cristo,
Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a promessa para os crentes em Cristo, que se morrerem fisicamente, ele os ressuscitará no último dia. E se permanecerem vivos na sua vinda, serão transformados, serão glorificados e terão um corpo semelhante ao corpo glorificado que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem. E o mesmo que sucederá com os crentes em Cristo que morrerão, crendo em Cristo com toda a sua alma, que serão ressuscitados em corpos glorificados e eternos, jovens por toda a eternidade. Portanto, familiares de Rosa Maria Torres Pérez, seus pais, Cleófe Torres Cerverá, sua mãe Cristina Pérez Rosa, sua irmã Brenda Torres Pérez, seus irmãos José Manuel Torres Pérez, Augusto Torres Pérez, Frederico Torres Pérez, Luiz Henrique Torres Pérez, Efraim Torres Pérez e seu sobrinho e demais familiares aqui presentes. Estendo minhas condolências a todos vocês e digo-lhes que Rosa Maria, por ser uma crente fiel em Cristo, ressuscitará na segunda vinda de Cristo, juntamente com seu esposo, em corpos jovens e eternos, para viverem eternamente no reino de Deus. Estas são as promessas de Cristo, dadas na sua palavra, para todos os crentes nele. Que Deus abençoe a todos vocês, pai, mãe, irmãos e irmãs de Rosa Maria Torres Pérez, e que console seus corações com estas palavras da Bíblia faladas por Cristo e seus apóstolos. Ela viverá feliz no reino de Deus, junto com seu esposo, por toda a eternidade. Que Deus abençoe e console os seus corações.